Atenção. Atenção, você que é servo de Deus, você que não é. Meu nome é Márcio. Eu gostaria de trazer uma mensagem da parte do Senhor Jesus este momento. Uma palavra a qual o Senhor tocou no meu coração para me falar. E já há muito tempo eu tenho vontade de falar, de compartilhar essa passagem que Deus tem colocado no meu coração para me transmitir para todos os povos da terra, a qual o Senhor Jesus me pediu que eu falasse. Eu gostaria de ler uma palavra aqui no livro de Mateus, capítulo 25. Eu irei ler essa palavra para a meditação de todos. Eu gostaria de você que é servo de Deus, você que é brasa viva de Deus, você que é profeta de Deus, você que é boca de Deus, você que é olho de Deus, você que é olho de fogo, boca de fogo de Deus, você que é mente de Cristo, você que é mente de Deus, você que é olho de Deus, você que é ouvido de Deus, você que também que não é ouvido de Deus, nem boca de Deus, você que não conhece a Deus. Deus tem uma palavra muito importante para você ouvir, para te falar aqui neste momento. Deus, glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Deus está falando com o povo dele e aqueles também que não são povo dele, porque ele está voltando. Eu irei ler essa passagem aqui que se encontra no livro de Mateus 25, capítulo 34 em diante. Então dirá ao rei, aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitastes-me. Estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te damos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? Ou quando te vimos enfermo ou na prisão e formos ver-te? Respondendo o rei lhes dirás: em verdade vos digo que, quando o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também ao que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, porque para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, e sendo estrangeiro não me recolhestes, e estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também lhes responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te vimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não o fizeste a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, queridos. O Senhor Jesus tem uma palavra muito importante, ouvinte da palavra de Deus, para falar com você aqui este momento. Porque, louvado seja o nome do Senhor, o tempo de Jesus Cristo está próximo. Irmãos, a mensagem que o Senhor Jesus tem para falar aqui nesta hora é muito profunda. Eu gostaria que todos os povos do mundo ouvissem, irmão, porque é uma mensagem muito profunda. Ela é infalável, irmão. Ela não pode se falar. Essa mensagem ela não pode. Eu não tenho palavras para falar o quanto que ela é importante, ouvinte da palavra de Deus, esta hora. O Senhor Jesus, certa vez, irmão, há pouco tempo, ele me apareceu como uma criança, aparentando uma criança de
aproximadamente 2 a 3 anos de idade. Então ele me impediu para que eu falasse as palavras que ele me disse que era para mim falar. E é através disso e adiante disso, irmãos, que eu estou aqui gravando esta live para transmitir a palavra de Deus nesta hora, irmãos. E você, irmão, que é boca de Deus, você que é tocha de Deus, você que é olho de Deus, Deus vai falar com você nesta hora. Abre o seu coração, irmão, porque o Senhor Jesus, ele tem uma mensagem muito importante nesta hora, porque não resta mais tempo, já é a última hora. Se João escreveu há 2000 e poucos anos que já era a última hora, avalie hoje, irmãos. Irmãos, e como eu estava dizendo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor Jesus me apareceu na pessoa de uma criança e me pediu para me falar uma palavra para todos os povos desta terra. E a palavra, irmão, é uma simples poesia que eu gravei, mas eu pensei que ela era simples, mas ela não é tão simples. A gente pensa que ela é simples, mas ela não é tão simples, irmãos. Ela não é tão simples assim o quanto que eu e você pensa. Ela é uma que ela não é simples porque ela é só coisa da Bíblia. Eu evoluí só uma, duas palavrinhas só, e o resto é só coisa da Bíblia mesmo, né? Eu disse que é minha poesia sim, mas na verdade não é minha, é de Jesus. Eu tirei da Bíblia mesmo essa poesia, entendeu, amados ouvintes? E o Senhor Jesus, irmãos queridos, você que não conhece a palavra de Deus também, Deus quer falar com você também. Quer falar com aqueles que já conhecem e com aqueles que não conhecem também. Aqueles que são servos e aqueles que ainda não são servos também. O Senhor Jesus quer falar. Porque é muito importante, irmãos, esta palavra a qual Ele me pediu para me falar. A palavra é essa, querido. A palavra que eu escrevi, o Senhor Jesus me apareceu na pessoa de uma criança, aparentando 2 a 3 anos de idade. Então, Ele me pediu e disse: Márcio, me fale a sua poesia. Ele me chamou de Marcinho. Ele disse: Marcinho, me fale a sua poesia. O meu nome é Márcio. Então, irmãos, a poesia é essa: a quem a mente de Cristo deu conhecimentos, que com a facilidade que desencadeia o seu conhecimento, ou seja, o conhecimento de Cristo, o conhecimento da Bíblia, penetra, esquadrilha, lê todos os corações, sabe todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, como está escrito no livro sagrado. O que é o homem para que Deus tanto o estimes, e a cada momento proves, e a cada manhã o visites, e ponha nele o seu coração. Disse Deus, irmãos, em certo lugar: o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Louvado seja Deus. E quantos, irmãos, quantos não têm a mente de Cristo? Quantos não querem mais ter o coração do Senhor Jesus, irmãos? Muitos, irmãos, não ligam mais para ter a mente do Senhor Jesus. Muitos não ligam mais para ter o coração, o sentimento o que houve em Cristo Jesus. Meus amados ouvintes, esta parece umas palavras simples, mas se nós formos aceitar o mandamento do Senhor, toda lei se cumpre em guardar a sua palavra, em guardar o seu mandamento, em adquirir a sua mente. Louvado seja Deus, porque no capítulo 2 do livro de 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 15, diz: a quem a mente de Cristo deu conhecimento para que se a possa instruí-lo, mas para que a possa instruirmos, mas nós temos a mente de Cristo. Então, irmãos, é esta mente que o Senhor Jesus, esta mente que Deus quer que você adquira, que eu adquira neste momento, queridos irmãos. Oh, irmãos, quantos estão aí com a mente do rei Faraó? Eu estou falando Faraó mal, não é aquele Faraó do José não, do Egito, porque o único Faraó que eu conheço que foi bom foi o de José. Mas quantos irmãos, quantas pessoas dizem que tem Deus no coração e estão com a mente do rei Faraó, com a mente do rei Herodes, matando as criancinhas, irmãos, matando os pequeninos de Deus, com medo de perder o reinado. Quantos irmãos estão com esta mente? Quantos estão com esse sentimento? Quantos estão com esses sentimentos facciosos, irmãos, de matar as criancinhas com medo de perder o reinado? Quantos, meus queridos, quantos pastores e até pessoas que dizem que tem Deus, irmãos, pessoas que dizem que tem Deus, queridos, e estão
com o coração, com o sentimento do rei Faraó, matando as criancinhas com medo de perder o reinado. Irmãos, isso não convém que aconteça, porque pode ser, irmãos, que não tenha mais chance, que não tenha mais resgate para a sua alma. Jesus Cristo está voltando. Todas as profecias já se cumpriram, irmão. A volta do Senhor Jesus está muito próxima. Quando ele me falou esta palavra, Marcinho, me fale a sua poesia. Ele falou, irmão, como que já se fosse a última hora. Ele falou, irmão, como que se não desse mais tempo para nada, irmãos. Então, irmão, não é mais tempo de estar com o coração do rei Faraó. Não é mais tempo de estar com o coração do rei Herodes, matando as criancinhas com medo de perder o reinado. Muitas das vezes você é pastor, tem medo que um venha trazer a palavra de Deus na sua igreja, com medo de você perder o cargo, com medo dele pregar melhor do que você, ou com medo dele ser melhor do que você em alguma coisa. Mas o Senhor Jesus, ele está te vendo, pastor. O Senhor Jesus, ele está te vendo, irmão. Muitas das vezes você diz que tem Deus no coração, pessoa, mas você está negando um prato de comida até para um filho, para um primo, para um irmão, para qualquer outra pessoa, sendo que Jesus disse que se você fizer pelo próximo, você está fazendo por ele. E você tem, muitas das vezes abre a boca para dizer que tem Deus no coração, irmãos, negando lavagem. É lavagem, irmão. Toda casa sobra comida, toda casa, seja grande ou pequena, ela sobra um pouco de comida e vai pro lixo. E é lavagem, irmão. Dá um prato de comida, um a mais, um a menos, não faz diferença não. Você está negando lavagem, é lavagem mesmo, irmão. Pro próprio Senhor Jesus, que ele disse que se você fizer alguma coisa por mim, por qualquer outra pessoa, você está fazendo por ele. Então você está negando a Jesus, está negando até lavagem para Jesus. É lavagem mesmo, irmão, que você está negando para o seu filho, para Jesus Cristo, para os povos da terra, que são a imagem e semelhança de Deus. Muitas das vezes você pode ajudar com a porta de emprego, mas não ajuda, com medo daquele irmão ter mais influência do que você, com medo daquela pessoa conquistar mais amizade do que você. O espírito do rei Faraó, o espírito do rei Herodes, irmão, que é do inimigo das nossas almas, que é de Satanás, está se apoderando de você, está agindo dentro de você quando você faz esse tipo de coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e o Senhor Jesus, ele é santo, ele é amor. A Bíblia diz lá no livro de João, 1 João, capítulo 4, versículo 19, diz que quem ama não tem medo, porque quem teme não é perfeito em amor, e nós sem amor não somos nada. O temor tem consigo a pena, e a pena, irmão, ela não é de Deus. O medo, ele não é de Deus, porque quem tem medo não é perfeito em amor. Lá em 1 João capítulo 4, versículo 18 e 19 fala, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, irmãos. E uma pessoa sem amor, ela não é nada, irmãos. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 em diante, fala que ainda que eu tivesse todos os dons, toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse o amor, nada seria. Ainda diz que ainda que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência e não tivesse o amor, nada seria. Ainda que eu tivesse, irmãos, ainda que eu desse toda a minha riqueza para sustento dos pobres e não fosse com verdadeiro amor, a Bíblia diz que nada adiantaria, irmãos. E ainda que eu desse o meu próprio corpo, para ser queimado pelos pobres em favor de qualquer outra coisa e não tivesse o verdadeiro amor, irmãos, ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens e conhecesse todos os mistérios e todos os dons e não tivesse, irmãos, o amor, a Bíblia diz que nada seria. Muitas das vezes, irmãos, louvado seja o nome do Senhor, a gente despreza um ladrão, que nem Jesus Cristo disse, onde era que ele estava preso e não foste me visitar. Quem está preso, irmão, é porque não está fazendo coisa boa, não. Então é Jesus morreu pelo ladrão, morreu por todos, irmão, independente de quem foi ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus. Em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 e 28 diz que o Senhor Jesus chamou as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias, e chamou as coisas vil e as desprezíveis para aniquilar as que são, para
que nenhuma carne se glorie perante ele. Imagine, irmão, as coisas vil, as coisas desprezíveis, as que já perderam seu valor, irmãos. E quem é você, irmão? Quem sou eu para estar julgando, para estar desprezando um pequenino de Jesus Cristo, irmão? Isso é a palavra de Deus. Guarde a palavra de Deus. Não diga que não é com você, não. Não diga que não é comigo, não. Porque do mesmo jeito que Deus está falando com você, está falando comigo também. Louvado seja Deus, para mim me afirmar nessas coisas, para mim não olhar mais para trás, para você se afirmar, para você não olhar mais para trás, meu querido ouvinte da palavra de Deus nesta noite. Irmãos, e o Senhor Jesus, ele é amor, ele não é mal. O Senhor Jesus, ele é amor, ele quer que nós nos transformemos com a renovação, com a transformação do nosso entendimento, para que nós venhamos resplandecer a glória de Deus na face de Jesus Cristo, a qual iluminou o nosso entendimento para a honra e glória dele. Louvado seja o nome do Senhor. E essa é a luz. Louvado seja Deus, que é Jesus que fala aqui, irmãos, nesta hora, para lhe libertar, para apartar sua alma do mal, para lhe livrar, irmãos, para lhe livrar de ir para o inferno, para lhe livrar da cova, para lhe livrar da soberba, do egoísmo, do caminho mau, irmão, porque Jesus Cristo está voltando. Quando eu falei lá no começo da live, irmão, que o Senhor Jesus tinha me aparecido como uma criancinha de 2 anos e tinha me pedido para me falar a poesia dele, irmãos, ele me falou esta palavra, irmãos, como que já se fosse a última hora. Ele me falou essa palavra, irmãos, como que se não desse mais tempo para nada, irmãos. Eu quero lhe dizer, queridos, que eu sou uma pessoa que eu estudo psicologia moderna, eu estudo a Bíblia há mais de 25 anos e eu tenho uma percepção, ou seja, a facilidade de perceber o tom, o gesto com que as pessoas falam, e eu pude discernir, queridos amados ouvintes da palavra de Deus nesta noite, eu pude discernir o modo com qual ele me falou como que se já fosse o último momento, ele me falou como que se não desse mais nem tempo, irmãos, eu pregar, como se não desse mais nem tempo eu falar dessa palavra, dessa poesia que ele já me falou. Foi esse o tom que ele me falou, irmãos, como que se não desse mais nem tempo de eu falar. Ó, irmãos, e eu quero dizer para você, irmãos, que eu tenho muita experiência com Deus. Eu tenho a ousadia de dizer, irmãos, que eu nunca sonhei um sonho para não se acontecer do mesmo jeito. Eu nunca vi um homem de Deus, um homem que tem santidade, um homem que tem consagração, um homem que tem um altar de Deus direito na vida dele, um homem que tem brasa viva de Deus, um homem que é santo. Eu nunca vi o homem de Deus falar no dom da profecia para não se cumprir. Eu nunca vi o homem de Deus se falar no dom da revelação para não se cumprir. E esta hora, irmão, Deus está te alertando. Jesus Cristo está voltando, irmão, já é a última hora. Você pode ver aí que já se cumpriu. Louvado seja Deus, já se cumpriu já se cumpriu a palavra de Jesus, que certos discípulos perguntaram para ele no seu tempo: mestre, quais são os sinais da tua volta? Então o Senhor Jesus, ele disse, irmão, que o sinal da volta dele era terremoto, maremoto, pai matando filho, filho matando pai, reino contra reino, gente contra gente. E é isso que nós mais se vê, irmãos. É uma matança infeliz, irmão, sem sentimento nesse nosso país, nesse Brasil e em todos os lugares. As facções criminosas já não têm mais paz, estão se destruindo, não só as facções, mas também pai matando filho, filho matando pai, irmão matando irmão, reino contra reino, nação contra nação, gente contra gente. Irmãos, tudo já se cumpriu, irmãos. Louvado seja Deus, engrandecido e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Todas as profecias já se cumpriram, irmãos. Outra palavra também, louvado seja o nome do Senhor, que Jesus Cristo disse que era um grande sinal da volta dele, foi da figueira que florescia. A figueira, ele disse que quando a figueira florescesse, já estaria muito próximo, louvado seja Deus,
a sua vinda, a sua segunda vinda à terra para arrebatar o povo santo, para arrebatar um povo separado, um povo escolhido, um povo que tem sentimento, um povo que ama a Deus, irmãos, um povo que são santos, um povo que não gosta de maldade, de pecado, nem de inveja, nem de nenhum sentimento faccioso, de orgulho, de arrogância, irmãos. Irmãos, e a figueira, irmão, para quem não sabe, essa figueira a qual Jesus Cristo disse que era um sinal da volta dele, esta figueira que floresceu, ele disse que quando a figueira florescesse, era o sinal do que ele já estaria vindo. Ele disse que a geração da figueira não passaria, irmãos. E essa geração da figueira, querido ouvinte, amado ouvinte, nesta noite, se você não sabe a respeito desta figueira, eu vou lhe dar um compêndio aqui de mais ou menos o que é esta figueira a qual Jesus falou. Irmãos, a figueira a qual Jesus falou é a nação de Israel, que se tornou independente. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é a figueira que floresceu, é o Estado de Israel que se tornou independente, irmão, no dia 29, louvado seja Deus. A nação de Israel se tornou independente no dia 29 de novembro de 1974. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. E essa nação, Israel, que se tornou independente, irmãos, a nação de Israel se tornou independente no ano de 1947. Louvado seja Deus, me perdoe, irmãos. A nação de Israel se tornou independente no dia 19 de novembro de 1947. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É isso mesmo, irmão. Essa é a data mesmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E aí, irmãos, essa nação, ela era uma nação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, Israel era uma nação que eles eram escravo da Inglaterra, e o ano de 2017 fez 70 anos que Israel foi liberto, irmão, que Israel se tornou um país independente. Louvado seja Deus pela nação de Israel, porque se tornou um país independente da nação, louvado seja o nome do Senhor Jesus, da Inglaterra, porque Hitler quando ganhou a Segunda Guerra Mundial, Israel ficou dependente, era colônia britânia de Hitler, da Inglaterra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, já faz 70 anos, o ano passado de 2017 já fez 70 anos, louvado seja Deus, que Israel se tornou um país, ou seja, uma nação independente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E essa, irmãos, é um grande cumprimento da palavra de Deus, que é a figueira que tinha florescido, que Jesus disse que quando Israel se tornasse independente, era que quando a igreja, quando era o sinal, um grande sinal da volta dele. E já faz 70 anos, irmãos. E nesses 70 anos tem um mistério muito grande, irmãos, que a Bíblia diz que dessa nação, desses 70 anos, não passaria, louvado seja Deus, a geração da figueira. Jesus disse que ela não passaria, irmãos. E eu quero dizer para você, irmão, que nesses 70 anos que já se passou, que Israel foi independente, louvado seja o nome do Senhor, já se cumpriu tudo o que tinha de se cumprir nesses 70 anos, irmão, que completou de independência no ano de 2017. Louvado seja Deus. Eu quero, irmão, dizer para você que os servos de Deus estão pregando na internet sobre a volta do Senhor Jesus. Muitos não crêem, muitos se escandalizam porque tem um versículo na Bíblia que diz que o Senhor Jesus, ninguém sabe a volta do Senhor Jesus, nem Jesus, nem os anjos do céu, senão o Pai. Mas também, irmão, você não pode esquecer, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor Jesus, ele morreu por nós, ele faria qualquer outra coisa para salvar muitos.
E você também não pode esquecer, irmão, que Jesus Cristo disse que não faria coisa nenhuma sem antes ter revelar seus servos profetas, irmãos. E se ele morreu, irmão, para dar vida a nós, ele também revelaria a sua vinda, irmão, para que muitos se salvem, para que muitos se endireitem os seus caminhos tortos, para que muitos se aperfeiçoem, para que muitos se santifiquem, para que venham herdar o século futuro, herdar o mundo vindouro, herdar a salvação. Irmãos, e é diante disto, irmãos, que eu estou pregando esta palavra, porque muitos estão criticando os servos de Deus da internet, de portal estelar, pregando sobre, louvado seja o nome do Senhor, sobre a volta de Jesus Cristo. Muitos estão criticando os servos de Deus, muitos estão dizendo que é mentira, que o Senhor Jesus não ia dizer a hora que ele iria voltar. Mas eu quero dizer para você, eu quero lhe alertar nesta noite, irmão, que os servos de Deus, eles não mentem não, porque eles sabem que se eles mentir, nenhum mentiroso herdará o século futuro, nenhum mentiroso herdará os céus. Os mentirosos ficarão de fora, junto com os cães, os feiticeiros, todos que amam e praticam a iniquidade e a mentira. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, os servos de Deus não estão mentindo não. Jesus Cristo, ele está às portas, irmãos. Jesus Cristo, ele está nos últimos segundos. Ele já se levantou, irmão, do seu trono. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, de maneira nenhuma, os servos de Deus, aquele que tem compromisso com Deus mesmo, ele está mentindo. Ele está dizendo que Jesus Cristo está próximo. Pois nesta hora, irmãos, esta é a palavra que eu tenho para transmitir para você, para dizer para você, queridos, se você é tocha de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus tem um plano na sua vida, irmãos. Creia na palavra dele. Não é mais tempo de brincar, não é mais tempo de lutar. Mesmo que o Senhor Jesus, irmão, não venha agora, louvado seja Deus, mas nós temos que estar pronto, porque ele pode vir individualmente. Se eu morrer hoje ou você morrer hoje, ouvinte da palavra de Deus, para nós Jesus Cristo já veio. Então nós temos que nos endireitar nossos caminhos, mesmo que ele não venha, louvado seja Deus, esse ano ou no próximo, daqui a 50 anos, mas o que importa é que nós temos que estar pronto individualmente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ó, meu irmão, muitas das vezes a gente procura ouvir uma palavra diferente. Louvado seja Deus. Mas o Senhor Jesus, ele fala do jeito que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou homem de visões, falo línguas estranhas, tenho revelação de todo jeito. Eu creio que Jesus pode falar o nome de uma pessoa ao vivo pela internet e falar todo o seu perfil. Mas quando ele quer, irmãos, ele fala de outro jeito. Quando ele quer, ele fala nas suas próprias palavras. Ele fala simplesinho mesmo, que esse simplesinho também, muitas das vezes, é mais importante do que o mistério, do que aquilo que você pensava que era coisas grandes, porque como já foi dito, Deus chamou as coisas vil, as coisas pequenas para confundir as grandes, as fracas para confundir as fortes. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes queremos ouvir palavras diferentes, irmão, mas o que importa é a palavra que o Senhor Jesus tem para falar para nós, e não a que nós queremos ouvir, queridos amados ouvintes da palavra de Deus nesta noite. Jesus Cristo, ele está voltando. Jesus Cristo está voltando, irmãos. Vamos nos preparar, vamos nos santificar, vamos deixar as imundícias desse mundo, vamos deixar a maldita da inveja, vamos deixar o egoísmo, vamos deixar a soberba, vamos deixar o pré-poder. É isso que nós vimos hoje, irmão, nas pessoas, é o pré-poder. Pessoa prevendo o poder que tem. Lembre, querido amado ouvinte, nunca preveja o poder que você tem para humilhar os outros, porque por causa que o rei Davi contou o povo lá no livro de 2 Crônicas uma vez, só porque Davi contou o povo, Deus não se agradou. Louvado seja o nome do Senhor, e matou 70.000 pessoas inocentes, só porque Davi contou o povo. É um sinal de pré-poder, e que esse sinal de pré-poder, irmão, não venha se encontrar em nós, nenhum desses sentimentos faccioso, pré-poder, inveja, egoísmo, ganância, todas essas coisas, irmão, querem esse sentimento de pré-poder que o Senhor Jesus não se agrada. Às vezes a gente pensa que é uma simples coisa, mas ele não se agrada, irmão. Se Jesus Cristo vir hoje e ele encontrar esse sentimento no coração de muitas pessoas, de egoísmo, de pré-poder, de inveja, essas pessoas, irmão, não vão com o Senhor Jesus. Muitos irmãos estão dizendo que tem o Senhor Jesus no coração, mas na verdade no seu coração não tem um membro com sentimento do Senhor Jesus, irmãos.
Oh, irmãos, que este quadro possa mudar na sua vida, para que você possa herdar o século futuro, o reino eterno, irmão, porque Jesus Cristo está voltando, os servos dele estão alertando, ele está dando visão para os servos dele, irmão, que ele está voltando porque ele te ama, ele está avisando mais uma vez, assim como avisou nos dias de Noé, e muitos não deram crédito, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dilúvio veio, muitos estavam tirando onda, tirando barato da cara de Noé. E depois, quando começou a chover, foram lá perrear para Noé abrir a porta. Mas foi tarde, irmão, porque quem fechou a porta da arca foi um anjo. E o anjo tem poder para fechar e ficar fechada. O anjo de Deus fecha e ninguém abre, abre e ninguém fecha. Ó, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor Jesus neste momento. Irmãos, e esta é a palavra, irmão ouvinte, a qual eu tenho. Louvado seja Deus para trazer para você nesta noite, que você guarde muito bem esta palavra, irmão, porque é uma palavra digna de toda aceitação, e o que o Senhor Jesus Cristo, irmãos, fale melhor no vosso coração. Eu quero agradecer esta rica oportunidade em nome do Senhor Jesus, e que você, meu amado ouvinte da palavra de Deus nesta hora, não despreze a palavra do Senhor, porque ela é rica, ela é digna de toda aceitação, e Ele está chamando, Ele está batendo na porta. Se tu abrir, Ele vai cear contigo, Ele vai te levar para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele vai te dar a vida eterna, Ele vai te tirar deste mundo a qual não tem nada dele, irmãos. E eu quero agradecer essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus, e que o Senhor Jesus tenha misericórdia de cada um de nós, que Ele possa continuar falando nos nossos corações e pelejando por nós. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém.